Muito bom dia, senhoras e senhores. Prepare o seu café e sejam bem-vindos. Isso mesmo, temos ótimas notícias. Os precatórios do INSS serão pagos em 2022. Então, se você é aposentado, pensionista, você que recebe qualquer tipo de auxílio do INSS, inscreva-se nesse canal. Esse é o Alô Aposentado, um canal feito por dois advogados com mais de 10 anos de experiência na linha de frente contra as injustiças do INSS. Aqui quem fala é o Dr. Nakamura e vamos juntos aí, pessoal. Bem-vindos ao Giro de Notícias do Alô Aposentado. É isso aí, pessoal. Vocês já acompanharam tudo sobre a PEC dos precatórios, só que a gente tem percebido que muitos aposentados ficaram em dúvidas se os precatórios vão ser pagos em 2022, como que ficou a questão do parcelamento, tem uma questão lá da prioridade. Então, tendo isso em vista, a gente veio trazer essas notícias aqui, pessoal. Então, já deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e eu peço que você compartilhe esse vídeo porque nós vamos tratar somente dos precatórios aqui nesse vídeo, tá certo? Então, é um vídeo bem objetivo, um vídeo rápido, realmente para só trazer essas informações verificadas e atualizadas, o mais importante, tá certo, pessoal? Então, nós queremos esclarecer isso e trazer também tudo que você precisa saber sobre os precatórios do INSS em 2022. Muito bem, pessoal. Então, você precisa saber, né, que os precatórios do INSS já teve uma lista liberada pelo governo. Atenção, pessoal, isso mesmo. Olha só, a recém-aprovada PEC dos precatórios trará mudanças profundas já para 2022. Então a gente não pode fechar os olhos para a realidade, tá certo? O que acontece? Embora as alterações da emenda constitucional constem do seu texto base, realmente, na prática, como que a gente vai ver todas as consequências será com o tempo, porque o tema é complexo e também tem os seus desdobramentos, tá certo? Agora, para fins de precatórios de aposentados e pensionistas, aí sim, nós tivemos uma liberação listada na LOA 2022. E aí tem gente que ainda não sabe se vai sair o pagamento e até quando que vai sair esse pagamento, até qual valor. Então a gente veio trazer tudo isso. Antes de mais nada, os precatórios são dívidas decorrentes de condenações judiciais em que o poder público é o réu. Isso é, não apenas a União, mas também estados e municípios, bem como suas autarquias e empresas. Os precatórios do INSS são um exemplo, já que o INSS é uma autarquia ligada ao governo federal, ou seja, o INSS ele não tem uma autonomia financeira para responder perante a terceiros. Se você ganha um processo do INSS, você não vai pedir para penhorar um computador do INSS. Quem vai fazer esse pagamento é justamente a União, tá certo? Então, caso haja uma condenação na justiça, a indenização pode vir em forma de precatório ou requisição de pequeno valor. As causas envolvendo o INSS, em sua maioria, né, envolvem revisão de aposentadorias, pensões, correções, matérias previdenciárias e, com isso, tem alta prioridade, porque as pessoas são, em sua maioria, idosos, né? E aí, pessoal, como que funciona essa tal de LOA 2022? É o mesmo que o LOAS do BPC? Não, pessoal. A LOA é Lei Orçamentária Anual. Não, não se confunde com a LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, que trata do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, tá bom? Aqui nós estamos falando sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. Como o nome diz, né, anual, então sai todo ano essa lei já indicando a previsão de arrecadação e também as despesas do ano seguinte. Quando se trata do governo federal, no caso dos precatórios aqui, esse pagamento das dívidas deve constar no seu orçamento. Por isso que o RPV, a requisição de pequeno valor, ela é paga de forma mais rápida, porque ela não precisa constar é, o, cada pedido já nessa LOA. Agora, no caso dos precatórios, é preciso constar esse pedido. Por isso
que mesmo antes da PEC dos precatórios, quando a gente tinha um precatório, né, encerrou o processo, não tem mais recurso, vai para precatório. E aí você não recebia no mesmo ano. Isso mesmo antes da PEC dos precatórios. E agora, depois da PEC dos precatórios, vamos ver como ficou. Essa LOA é divulgada todo ano e ela traz, por exemplo, a lista dos títulos judiciais que terão seu acerto de contas. Então já é possível, né, já foi publicada, é possível consultar o orçamento da União e as leis orçamentárias, tá certo? Então isso inclui os precatórios do INSS. Se você não sabe como fazer essa busca, comenta aqui que se você quiser a gente faz um vídeo sobre isso, sobre como buscar os seus precatórios na LOA 2021, 2022 e sem depender do advogado, tá certo? Porque aí você já fica sabendo também isso aí, pessoal. Então comenta aqui se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre isso. Mas vamos seguindo. Do montante de quase 90 bilhões de reais em precatórios federais com pagamento previsto para 2022, 34% tem origem alimentar. O que é isso? Essa origem alimentar é decorrente das questões envolvendo principalmente o INSS, porque tem questões, né? Vocês viram alguns precatórios de milhões, né? Você fala, nossa, como que uma empresa pode ter milhões para receber do governo? Muitas vezes ocorre uma cobrança indevida de imposto, ou o próprio governo fez algum negócio com a empresa, acabou não pagando e teve que entrar com ação, e aí saiu a condenação, entendeu? Só que, o que a gente tem na realidade, pessoal? Uma coisa é uma empresa de um porte grande que, vamos supor, tem um precatório de 34 milhões de reais. Poxa, essa empresa está funcionando, está com renda, ela pode receber parcelado. Não é o ideal, não é o ideal, eu concordo. Só que dentro do cenário que nós estamos, dá para receber, né? Agora, como é que você vai exigir de um idoso, uma pessoa de 60 anos, 70 anos, 80 anos, esperar 1, 2, 3 anos de parcelamento? Como é que você pode exigir de um idoso isso, entendeu? Então, esses precatórios de origem alimentar, eles têm já essa prioridade, tá certo? Porque realmente é uma questão diferente de uma empresa que tem milhões para receber e que ela deve receber. Se o juiz falou, é porque ela já julgou as provas e tudo mais. Ela deve receber o valor. Ninguém está falando que ela não tem que receber. Agora, é o que eu tô falando. Dá para esperar um pouco. Já o idoso não pode esperar, pessoal. Esse número expressivo causa apreensão ao avaliar as alterações nas regras de pagamento dos precatórios a partir da PEC aprovada ano passado. Por quê? Nesse modelo antigo até 2021, os precatórios eram pagos religiosamente, tudo certinho, seguindo a ordem cronológica de tempo, seguindo a lista da lei orçamentária anual, tá certo? Só que agora, com a PEC dos precatórios, você sabe que o governo federal tem um limite anual de pagamento e uma nova lista de prioridades. Então, os RPVs têm a certeza que serão quitados pela União, né? Assim como vem acontecendo. Nós já trouxemos diversas notícias. Esse ano mesmo, já agora em 2022, já foram liberados só pelo TRF1, a gente trouxe várias notícias, TRF4 também liberando mais de 200 milhões em pagamentos para os aposentados que têm até 60 salários mínimos para receber. Então, tá pagando, pode ficar tranquilo, tá pagando. A dúvida é em relação aos precatórios, né, pessoal? E aí, os demais precatórios, eles devem respeitar um teto máximo, que em 2022 será de aproximadamente 41 bilhões. Então, uma vez que a fila atinja esse valor, ela vai parar. Ela vai parar, o pagamento só vai continuar no próximo ano. Então vale destacar que apenas os precatórios do INSS já somam quase 31 bilhões de reais. Então fica evidente que muitos credores do INSS podem não receber de acordo com o cronograma previsto para 2022, tendo em vista esse teto aí máximo de 41 bilhões, tá certo? Ah, mas você fala, mas os precatórios do INSS é 31 bilhões.
O teto máximo é 41 bilhões. Pois é, pessoal, é que não vai ser pago só o precatório dos aposentados. Vocês têm sim prioridade, o que é muito bom, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Só que na prática, pessoal, é que a gente precisa ver realmente se vai ser respeitado. Porque olha só, deixa eu trazer outro ponto que isso aqui ninguém está falando. Em caso de adiamento, como é a expectativa para alguns precatórios do INSS, que pode ocorrer, as novas regras prevêem a possibilidade de acordo direto entre o credor, a pessoa que tem para receber, e o governo. Dessa forma, os beneficiários podem receber antecipadamente, desde que concordem com desconto de 40% no valor do título. Calma, pessoal. Quem já está para receber e estiver dentro da lista de pagamento vai receber o valor correto, né? Agora, quem tiver o seu precatório adiado, aí sim, se quiser receber antecipadamente, é que vai ter que descontar 40% do valor. Realmente um valor muito alto. Imagine você um aposentado que ficou fora da lista de pagamento, tem 100 mil reais para receber. Se ele abrir mão de 40%, ele vai ficar só com 60 mil reais. E aí, 60 mil reais é um valor abaixo do limite de 60 salários mínimos. Então era melhor ele já ter renunciado antes, se for para abrir mão de algum valor. Eu não estou falando que é o certo. Estou falando que se o aposentado estiver realmente precisando do dinheiro, era melhor ele já ter renunciado antes, que aí ele recebia por RPV. Não precisava nem esperar virar o ano, entendeu? Então, a fim de viabilizar o acordo, é preciso estar ciente do valor a receber e se o título vai ser adiado ou não. E outro ponto, que isso aqui ninguém está falando também, o valor do salário mínimo teve reajuste. Então, o novo salário mínimo impacta os precatórios. No último dia de 2021, o presidente da República assinou uma medida provisória que altera, né, o valor do salário mínimo, foi para R$ 1.212, e essa mudança tem impacto direto na vida dos aposentados e pensionistas. Por quê? Porque seus salários e pensões estão diretamente associados ao valor do salário mínimo corrente. Então, essa alteração também impacta os precatórios por dois fatores. Primeiro, o valor que separa uma RPV de um precatório é medido em salários mínimos, ou seja, até 60 salários mínimos, segue a regra de uma RPV, acima de 60 salários mínimos é um precatório. Tem muita gente que pergunta: eu posso abrir mão do valor para receber se eu quiser receber antes? Pode. Isso chama renúncia dos valores excedentes. Só que aí o aposentado também pergunta: não, doutor, mas eu quero saber se eu posso receber até 60 salários mínimos agora e receber o restante depois. Aí eu aguento esperar. E a resposta é não. Se você renunciar aos valores, você abriu mão, tá certo? Então, por exemplo, se você tem 60 salários mínimos para receber aproximadamente 72 mil reais, se você tiver, vamos supor, 75 mil reais, que não dá uma diferença tão grande perto do custo-benefício do tempo, aí vale a pena abrir mão, com certeza. Agora, e se você tem um precatório lá de uns atrasados de 200 mil reais, por exemplo? Aí realmente você tem que analisar junto com um profissional especialista de sua confiança, tá bom? Então, por isso que é impactante essa questão do salário mínimo, a questão dos valores, tá certo? E além disso, pessoal, todos os valores de precatórios do INSS que se referem a pagamentos atrasados passam por correção também com base no novo salário mínimo. Então, pode ficar tranquilo. Se por um lado tá toda essa incerteza, né? Por outro lado, os pagamentos atrasados, eles são reajustados. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Por que esses fatores são importantes? Porque, entenda, o governo federal ele vai quitar as RPVs de forma integral, isso vem se mantendo, isso está sendo pago, né? Até 60 salários mínimos não é o tópico da discussão, porque isso está sendo pago. Agora, os demais precatórios podem ser adiados dependendo do limite anual de pagamento. Então, se você tem até R$ 72.720 para receber, tá tranquilo, você vai receber em dia e isso não mudou ainda. Só que, se você tiver mais do que isso, pode ser que seja adiado. Pode ser que seja adiado, sim. Outro fator que não está diretamente ligado aos precatórios, mas vai ter impacto no orçamento da União e você precisa saber disso, é o aumento do valor do PIS-abono. Porque
ele também tem relação com o salário mínimo, então também teve reajuste e vai fazer com que o valor gasto pelo governo com o PIS aumente. E, pessoal, nesse momento que nós estamos vivendo, qualquer despesa extra acaba impactando o caixa e a capacidade de pagar os títulos. E nos últimos meses, nós alertamos aqui também, né, pessoal? Vocês, quem acompanhou aqui o nosso canal, viu que essa PEC dos precatórios foi a maior alteração nas regras dos precatórios dos últimos tempos. Então, com isso, pessoal, isso aí realmente você tem que acompanhar com seu profissional de confiança, tá certo? E se você quer saber mais, pessoal, temos vários vídeos aqui. E se você quiser saber mais sobre precatórios, comenta aqui que nós vamos fazer mais vídeos sobre os precatórios, sobre os atrasados do INSS e tudo que interessa a você, aposentado e pensionista. Então, eu quero agradecer você por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.